Nessa sexta aula, iremos trabalhar noções básicas sobre alimentação e nutrição para facilitadores de projetos de hortas comunitárias nos contextos urbanos e periurbanos. Antes de começarmos nossa aula, vamos conhecer a ministrante. Para a aula de hoje, convidamos Michele Cristine Medeiros Jacob, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisadora do projeto de agricultura urbana e periurbana, apresentando noções básicas sobre alimentação e nutrição em horticultura comunitária em áreas urbanas e periurbanas. Bons Bons estudos! estudos! Bem, queria então começar agradecendo ao professor Roberto e ao professor Celso pela condução, para essa apresentação inicialmente, né, e parabenizar pela condução do projeto até aqui. Dizer que é um prazer participar desse projeto e também aqui hoje para conversar um pouco sobre esse tema, né, que eu adoro falar sobre esse tema, adoro ouvir as experiências das pessoas também. Quando a gente começa a trabalhar com hortas, como a Eleni estava contando aqui antes de começar, né, a gente vai tendo um aprendizado a cada dia, né, porque a diversidade de pessoas que chegam nesses projetos trazendo suas experiências, seus pontos de vista, acabam ensinando muito a gente sobre o que é conviver em grupo, sobre o que é aprender e ensinar esses espaços. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter uma oportunidade muito interessante nessas 2 horas aqui hoje, para trocar experiências sobre hortas e um recorte específico que a gente quer conversar aqui hoje, que é sobre o tema dos alimentos, né? Do alimento em um nível mais específico dos nutrientes, né? Então, eu tenho esse interesse por esse tema, como o professor Roberto já introduziu. Sou nutricionista, também tenho mais formação, mais tempo de formação formal em ciências sociais do que em nutrição, então isso acaba também fazendo com que esses espaços coletivos se tornem ainda mais importantes para mim, para a minha visão que eu faço, que eu tenho de nutrição. E nesse projeto, a gente foi convidado para tentar, o time que o professor Roberto listou, né, principalmente o Tarcísio, que vai me falar sobre gastronomia amanhã, o professor Walter, que trabalha com agronomia, e o professor Deusimar, que também vem falar sobre manejo, né? A gente foi convidado para tentar sistematizar de alguma maneira conhecimentos básicos das nossas áreas que poderiam trazer um ponto de partida para facilitar o trabalho de quem vai estar na ponta gerenciando os projetos, né? Quem está numa ponta de um projeto como esse, de horta, tem uma atuação muito dinâmica que demanda conhecimentos de diferentes áreas. A gente, a todo momento, não importa se a sua formação específica seja agronomia, em algum momento você vai ser convidado para resolver um problema que tem a ver com outra área, e ter esses conhecimentos básicos de outras áreas nesse momento é fundamental para que a gente possa entender até que tipo de problema que está na nossa frente para a gente poder pedir ajuda, né? Então, pensando dessa perspectiva das nossas especialidades, o professor Celso e o professor Roberto nos convidaram para escrever esse material inicial, e eu vejo esse momento nosso aqui como nós já escrevemos a primeira versão desse material, né? E eu vejo esse momento nosso como uma oportunidade de ouvir um pouco também vocês, as experiências de vocês, trazer também as contribuições que vocês tenham sobre esse tema, sobre esse universo, né? Então, eu mandei para vocês esse recorte, um material que a gente vem elaborando. Vou aumentar um pouco aqui o zoom. O material que a gente vem elaborando, nossa ideia é que ele ganhe a cara de um livro,
né, que vai servir de material de apoio para o projeto, para os diferentes projetos, né, de horta, englobados no nosso grande projeto. E esse material, então, traria uma síntese sobre esses conhecimentos fundamentais, né. Eu enviei para o e-mail de vocês ontem o fragmento desse material que fala sobre noções de alimentação e nutrição, né? Estaria mais ou menos aqui, né, na página 9. Eu fiz um recorte e mandei para o e-mail de vocês. Alguém já, Roberto, algum dos colegas, Walter, Tarcísio, já apresentaram essa visão geral do material? Walter mandou as contribuições dele, que estavam nesse material. Eu vou verificar agora se colocou na pasta, se já colocou. Não, só para saber se o pessoal já está familiarizado com essa história que eu estou contando aqui, que tem esse todo que está sendo organizado, né? Então, o que eu queria validar com vocês hoje aqui, né, seria essa parte de noções de alimentação e nutrição, além de um fragmento dessa outra parte aqui, ó, espécies alimentícias e estratégicas, né? A gente pensou assim, seria interessante a gente trazer o básico sobre nutrição, por exemplo, uma pessoa que está gerindo um projeto desse, né? Chega um momento de, ou que quer desenvolver uma atividade sobre alimentação, ou que aparece uma dúvida no projeto específica de algum alimento. Então, assim, vamos pensar o basicão para entregar para essa pessoa, né? Então, esses primeiros momentos aqui, noções básicas de alimentação e nutrição, tem esse propósito. Mas, além disso, no nosso projeto, pensando que essas hortas devem expressar a questão da diversidade de alimentos, né? E também que os alimentos cultivados nessa horta têm que ter um pouco da cara do que os brasileiros e brasileiras já comem, né? E que poderia, por exemplo, a partir do que tem na nossa horta plantada, a gente poderia montar um prato, uma refeição, né? Nas fases anteriores do nosso projeto, a gente validou uma lista básica de plantas que poderiam ter nessas hortas, né? Seriam tanto plantas convencionais, aquelas que frequentemente a gente consome, né, que estão no nosso prato. Aqui a gente colocou alface, banana, coentro, feijão, jerimum, macaxeira, milho e tomate. Mas também plantas que, ainda que não estejam frequentemente no nosso prato, porque a gente vai no mercado, por exemplo, e tem dificuldade de encontrá-las, são plantas da nossa biodiversidade e que poderiam integrar esses projetos, né? Para que essas hortas passassem a ser também vitrines de biodiversidade, né? Por exemplo, aqui no nosso departamento de nutrição, a gente tem uma horta comunitária e que o foco da nossa horta é ter plantas que a gente não consegue achar com facilidade no supermercado, que são aquelas plantas que algumas pessoas chamam de plantas negligenciadas, outras chamam de não convencionais, enfim, né? Então, é bem interessante ter essa possibilidade na nossa horta de que pessoas cheguem lá e consigam ver tudo aquilo que não está no prato delas, mas que poderia estar, né? Então, se não está no supermercado, se é raro encontrar na feira, onde é que essas pessoas vão aprender que isso poderia, inclusive, estar no prato delas, né? E não está? Como essas pessoas podem conhecer essas plantas sem entrar na mata, né? Então, isso é especialmente importante em ambientes urbanos, né? Que está no contexto aqui do nosso projeto. Então, a gente também dá essa sugestão de incluir plantas que sejam negligenciadas. E aqui a gente colocou exemplos de algumas, né? O caruru, o feijão guandu, o jambu, a mangaba, a moringa, a ora pronobis, pequi, tucumã e umbu. Nessa seleção aqui, a gente tentou passar por todos os biomas do Brasil, né? Considerando também que o projeto, o grande projeto de agricultura urbana e periurbana, ele passa por diferentes biomas do Brasil, tá? Na verdade, a gente incluiu os biomas que estão descritos na área do projeto. Então, quando a gente chega nesse ponto aqui no nosso material, a gente tenta dar uma visão geral sobre esse alimento, trazendo aspectos
agronômicos, né, aspectos botânicos, mas também aspectos nutricionais. Então, no material que eu mandei para vocês, eu também extraí um exemplo de cada conjunto de plantas. Extraí um exemplo de planta convencional e enviei o tomate. E extraí um exemplo de planta não convencional e enviei um umbu para vocês. Tá? E enviei desses dois alimentos as informações de cunho nutricional. Cunho alimentício / nutricional. Né? Então, qual é a minha proposta aqui hoje? Depois de ter feito essa introdução, eu penso que a gente possa fazer uma passagem por 3 diferentes pontos, né, desse material. Primeiro, a gente possa conversar um pouquinho sobre noções gerais de nutrição, e a gente falar um pouco sobre nutrientes, sobre bioativos, falar um pouco sobre os dilemas que a gente que trabalha com nutrição enfrenta quando tem que falar sobre esses temas, né? Porque a gente acaba tendo que simplificar muita coisa. Tá? Segundo ponto, depois dessas noções gerais, eu quero trazer 3 pontos que eu acho fundamentais para que haja uma abordagem deles nos projetos, né? Que seria a questão dos níveis de processamento de alimentos, a diversidade dos grupos de alimentos e a questão da biodiversidade. Então, se vocês tiverem uma noção básica sobre isso, eu acho que é um bom ponto de partida, mesmo que as pessoas aqui que não tenham formação em nutrição, que eu acho que é a maioria, se alguém tiver, eu não sei. Alguém tem formação em nutrição aqui? Alguém tem formação em alimentos? Eu, Michele. Olivia, conheço você. Tudo bom? Ótimo. Você está aí no projeto no Norte? Sim, do Amazonas, de Manaus. Que maravilha. Tem uma doutora aqui em nutrição. Maravilhoso. Então, a minha proposta aqui é trazer o básico para que vocês tenham um ponto de partida, né, por onde caminhar. Então, seria o segundo ponto, trazer um pouquinho desses 3 itens. O terceiro, eu queria que a gente fizesse um breve exercício, né, que vocês, quem não teve chance de ler a parte de tomate e de umbu, a gente dividisse os grupos aqui, eu daria 5 minutinhos para vocês lerem, a gente fazer um pequeno debate sobre isso. E, por fim, eu encerraria trazendo algumas possibilidades de referências extras para que vocês continuem aprendendo sobre o tema após esse primeiro contato aqui mais formal. Ok? Podemos seguir essa lógica. Também tem a Alice, que é técnica em agroindústria. Ótimo. Tem gente aqui que já tem informação. Michele. Oi, Gilberto, pode falar. Por que umbu? Oi? Eu lhe pergunto, por que umbu? Eu lhe pergunto, porque o umbu é do Nordeste, né? E ele aqui no Norte, ele não vai bem por causa da umidade alta, né? Sim. Aí no Norte, tá. A gente queria, Gilberto, como eu expliquei, nossa vontade era incluir plantas dos diferentes biomas. Então, a gente inclui o umbu, porque o umbu está dentro do projeto, considerando que passa pelo bioma da Caatinga. Pessoal do Nordeste. Mas a gente também incluiu a tucumã. Do Norte, a gente incluiu a tucumã, por exemplo. Certo. Mas nós estamos tratando de horta, né? A gente está tratando de horta, mas, assim, aqui a gente trouxe plantas que, por mais que não tenham, porque você não vai plantar um tucumã hoje para ter tucumã na horta daqui a um ano, né? Mas a gente quis trazer exemplos, na parte desses alimentos da biodiversidade, exemplos de cada bioma que podem ser pontos de partida para pensar as plantas do bioma. Então, por exemplo, na Mata Atlântica, a gente também trouxe a mangaba. Então, a gente tentou passar por todos os biomas. Pode falar. O jambu e o caruru, a gente vai encontrar nas nossas hortas convencionais, nas folhosas de todo agricultor daqui da região. Maravilha. Isso é interessante. Né? Dado o valor nutricional deles, a gente tem isso aqui, naturalmente, a ponto de eles nem serem considerados, sabe? Se você tem, só tem aquilo ali, sabe? Ele quase que é nativo.
Mas é interessante, porque a gente sabe que ele tem um valor nutricional bem elevado, né? Ok, Exatamente. obrigada. Nada, eu tenho. Anualmente eu vou até fé. Sim, E eu vou à feira lá também, né? Então, caruru, mas não é esse, é amaranto deflexo que eu coloquei aqui, ó. Talino fruticoso, né? Que é o que tem a florzinha talino, rosa, é o né? talino, é. O Talino, talino triangular, é. eu compro por R$ 1 quando eu vou até feira. É um prato Exatamente. muito grande, assim, e ele dá muito bem na horta. Aqui na nossa horta aqui, a gente tem o caruru. Aqui a gente Muito chama bem. cariru. É, A gente exato, tem, cariru. e é Porque a gente tem uma maravilhoso. comida chamada caruru, e a gente, é o caruru, o cariru é a folha. É. A gente tem bastante aqui também. É uma planta ótima para projetos de horta. Então, assim, a manutenção é baixa, então a propagação dele é bem autônoma. Então, Excelente a propagação. então a gente pensou assim, nessa parte de trazer as plantas para enriquecer, a gente pensou também não só na questão de ter a diversidade dos biomas, na questão da diversidade nutricional, mas também de plantas que podem ter um baixo manejo, né? Assim, plantas que vão Certo. dar bem na horta. A gente sabe que projetos assim têm dificuldades, por exemplo, de irrigação. Então, assim, se a gente tivesse uma planta que ela pudesse ter menos esforço de irrigação, né? A gente pudesse contar mais com a própria capacidade dela de sobreviver. Então, foi aí também que a gente pensou no guandu, né? Que é um feijão, mas que, por ter o porte arbustivo, ele consegue lidar melhor, ele é mais resiliente, né? Se você comparar com a herbácea. Então, e também tem uma capacidade de adaptação à escassez hídrica bem interessante. Então, a gente teve o cuidado de pensar possibilidades que se adequem aos projetos para facilitar a vida da turma, né? As arbóreas, a gente entende, desde o princípio a gente discutiu isso, mas a gente vai falar sobre arbórea e como é que a gente pensa isso na horta, né? Não vai dar tempo, né? Mas a gente quis trazer as arbóreas mesmo assim para pensar a questão da diversidade de portes, de plantas, né? A gente acha importante. Muitas vezes em comunidade essas plantas vão estar lá, então é uma oportunidade também de incluir a Exato. árvore Contemplar a biodiversidade, né? Contribuir para a biodiversidade. contemplar a árvore no contexto da horta, né? E que, por exemplo, aqui na nossa experiência, a gente tinha um cajueiro que no início a gente achava que ele era um problema na horta, né? Só que depois a gente descobriu que tinha planta que a gente plantava perto dele que conseguia sobreviver melhor do que se a gente plantasse um pouquinho distante. E aí, no caso da gente, a gente descobriu que isso acontecia porque ele gerava aquela pequena sombra, né? E aí o terreno ficava mais úmido e essas plantas que eram mais frágeis, elas conseguiam se adaptar melhor a essa sombra dele. Então, uma arbórea no contexto de uma horta, ela pode ser essa possibilidade também de trazer uma certa sombra para plantar espécies que sejam mais adaptadas a esse tipo de ambiente. E outra coisa também que a gente pensou nosso projeto, grande projeto, ele tem contexto agricultura urbana e periurbana. Né? E se a gente fala de agricultura, a gente fala de contexto urbano, principalmente, uma das grandes questões que a gente tem é o problema da mitigação das mudanças climáticas e da temperatura nas cidades. E as árvores têm um papel importante nisso. Né? Então, a gente também quis trazer árvores para flagrar essa questão da temperatura nas cidades e também de tentar reposicionar esse olhar das pessoas de árvore na cidade, não só como projeto ornamental, mas como também segurança alimentar, né? Então, por exemplo, tem uma árvore que é muito presente nos projetos urbanísticos de paisagismo nas cidades brasileiras. Não sei se vocês conhecem a paquira aquática, também chamada monguba, falso cacau. É uma planta da família é uma malvata, da família do cacau, do cupuaçu. Deixa eu botar uma foto dela aqui. Quem não conhece, já deve ter visto na cidade.
eu vou fazer essa fala final sobre a monguba e vou passar a palavra para uma pessoa que tinha levantado a mão. Não sei se vocês conseguem enxergar essa flor. Essa flor. E dá esse fruto aqui, né? Parece um cacau mesmo. Ele é meio aveludado. É lá da beira do rio? Não. No norte, existe uma monguba também, que dá na beira do rio, mas que não é essa monguba. É uma outra planta que dá na beira do rio, que dá um frutinho bem pequenininho. É a monguba que você está falando, né? Os macacos gostam muito de comer. Isso que chama de, não sei o que, do macaco, fruto do macaco. Exatamente. Cupuaçu de macaco, Isso, é outra espécie. Ah. Essa aqui dá um fruto maior, deixa eu dar esse frutão. E a semente da monguba, da cidade, é essa aqui, ó. Ela é de onde? Ela é nativa de onde? É nativa do Brasil. Aqui, ó o fruto dela. Até lembra a andiroba, né? Lembra o caroço da andiroba. Mas é diferente. Dentro ele é bem... Sim, é diferente, é totalmente diferente. E quem mora aqui por Natal, que está aqui online, a Roberto Freire é cheia de monguba. Né? E outras avenidas da cidade. E se vocês for andar pelo Brasil, não vou saber dar o nome das ruas das outras cidades de quem está aqui, mas essa é uma planta muito comum no nosso paisagismo urbano. Essa planta se popularizou no paisagismo urbano com Burle Marx, né? Ele tinha essa ideia fixa de que o paisagismo urbano do Brasil deveria contemplar a biodiversidade brasileira, né? E, na verdade, a gente tinha muitas plantas exóticas, né? Então, o Burle Marx, na década de 70, ele começou esse projeto de tentar trazer as plantas nativas do Brasil para as cidades. E uma delas foi a monguba. E ele trouxe a monguba porque a monguba tem um potencial ornamental muito grande, né? Aquela flor dela é belíssima, né? Ela não tem um problema de destruir carro, por exemplo, porque apesar dela ter um fruto grande, ela abre antes de cair, vai caindo um por um, né? E ela dá uma sombra muito boa. Mas a monguba é super nutritiva. A monguba é uma planta que tem essa semente que é oleaginosa, né? E ela tem um potencial de aplicação muito grande de a gente fazer, de consumir a monguba, você pegar essa semente, botar no forno e consumir como uma castanha picadinha, como se fosse um petisco, mas também de fazer farinha, para fazer bolo, para fazer biscoito, né? Também de fazer bebida vegetal, de bater e fazer um leite. Então, eu vou passar aqui no final um material com algumas receitas. Se vocês acharem monguba por aí e quiserem começar a testar, né? Então, é bem interessante porque com uma planta dessa na sua horta, tanta coisa que você pode trabalhar, né? A questão da sazonalidade dos alimentos, ela tem uma época de dar, né? A colheita que a gente faz, o processamento, o debate sobre a questão nutricional, a possibilidade de aplicar a casca da monguba para fazer cobertura de solo, como algumas pessoas vêm fazendo. Então, é um mundo sem fim de oportunidades de debater e aprender sobre esse tema. E aí foi por isso que a gente quis trazer árvores também, porque a gente acha que árvores têm todo esse potencial. Uma pessoa que levantou a mão depois da Gilberta e não teve a oportunidade de falar. Acho que foi o Jasper. Você quer falar ainda? Alguém teve a oportunidade de dar uma olhada no material que eu enviei? Impressões gerais. Quem teve... Pode falar, Lenice. Fique à vontade. Muito bom, professora. Principalmente o que eu achei, quando eu li sobre um buzeiro.
porque o umbuzeiro é um fruto que faz parte da minha infância, só que eu não imaginava que ele tinha nutrientes, né? E ele, como tem uma sombra grande e boa, e por baixo ele fica tipo meio seco, sabe? Os galhos é bom para subir. E meu avô colocava um porco, a criação de porco, quando ia limpar, né? A gente chamava limpar antigamente, para comer o porco, para matar o porco, ele só limpava quando botava embaixo do umbuzeiro. Então, quando estava na época do umbuzeiro, não tinha para ninguém, não. Os dentes ficavam dormentes de tanto chupar. Não é? Quando eu comecei a ler do umbuzeiro, eu digo, minha mãe do céu, a mãe dizia, você vai ficar com o bucho inchado, menina. E eu, com os dentes dormentes, mas amando o umbuzeiro. Agora, a primeira coisa, quando eu chegar na Paraíba, eu vou dizer, olha, a importância desse negócio aqui que ninguém sabe. As coisas ao nosso redor a gente nem assim imagina, né? Eu fico sempre muito impressionada também com a mangaba, né? E a gente aprende na escola. O que vocês aprenderam? Qual é uma fruta? Diga o nome de uma fruta que é fonte de vitamina C. Qual é a fruta que vem na cabeça de vocês? Laranja. Laranja. Com certeza, né? É a fruta número 1 que vem na cabeça da gente. É laranja. É assim que a gente aprendeu na escola, né? Mas a mangaba, ela tem o dobro de vitamina C da laranja. A nossa mangaba. A mangaba do Brasil, né? Então, as nossas plantas, elas têm um potencial muito grande de trazer essa nutrição que a gente precisa, né? O caju tem mais ainda vitamina C. Acho que é 3 vezes a quantidade de vitamina C da laranja. Então, mas por que a gente não aprende assim, né? Uma série de razões, né? Uma delas, eu que falo assim, um pouco mais de dentro da nutrição, minha teoria é que a nutrição é uma ciência europeia, né? A nutrição, a primeira vitamina foi isolada há mais ou menos 100 anos atrás, ou seja, não é uma ciência antiga, é uma ciência jovem, né? E isso aconteceu na Alemanha e durante muitos e muitos anos, a base de formulação de todas as ferramentas que a gente tem na nutrição é europeia, né? Então, esses conhecimentos básicos que chegaram aos livros didáticos lá atrás e que precisam urgentemente ser atualizados, privilegiam plantas e exemplos e situações que não dizem respeito ao nosso contexto geográfico, cultural e social, né? Então, é muito legal a gente poder ter a oportunidade nesse momento de olhar com mais consideração, dando devido respeito, né, à biodiversidade que está ao nosso redor, né? E esse olhar vai ser fundamental para a gente poder falar sobre conservação de biodiversidade, porque a gente só protege aquilo que a gente valoriza. E a gente só valoriza aquilo que a gente conhece, né? Então, essa conversa aqui, e a conversa que vocês vão ter nos projetos com as pessoas, ela é uma conversa que integra, né, a nossa cultura, né, como a Helenice falou, né, faz parte da minha história, né, faz parte da história de quem cresceu no sertão, né? A nossa biodiversidade, a possibilidade de conservar, né, a nossa biodiversidade. Então, é uma conversa que integra diversos campos do saber, né? Alguém mais quer fazer alguma consideração sobre o material que foi enviado? Eu enviei só um fragmento, tá? Não enviei o material completo, porque o objetivo era saber se vocês acham que está difícil de entender, está faltando alguma coisa. Então, era muito mais nesse ensejo, essa partilha, a possibilidade de essa partilha. Então, vamos lá. Se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? O objetivo é a gente conversar mesmo. Então, 3 tópicos. Um tópico, nutrição, noções gerais de nutrição, né? Então, assim, gente, a nutrição é a ciência que estuda nutrientes, né? Cruamente é isso, né? E durante muito tempo, então, a gente, como nutricionista, se limitou a falar para as pessoas sobre os nutrientes, né? Só que os nutrientes, eles estão conectados com uma cadeia, né, de
cultura, né? Por exemplo, a gente não come nutriente puro, a gente come nutriente que está na comida, não é verdade? Você não come vitamina C, você chupa laranja, né? E a laranja está dentro de uma dieta. Né? E todo esse contexto que se forma ao redor do nutriente influencia a forma como esses nutrientes chegam no nosso organismo. Né? Falar de alimento é muito maior do que falar de nutrientes. Por exemplo, se eu dissesse para vocês, olha, Lenice, aqui tem esse prato que tem feijão, tem arroz, tem salada, tem carne. E aqui desse outro lado tem uma cápsula, que você vai tomar essa cápsula. E todos os nutrientes que tem nessa cápsula todos os nutrientes que tem no prato estão na cápsula. Só tomar essa cápsula que vai dar tudo certo. Alguém aqui trocaria o prato de arroz e feijão pela cápsula? Eu acho que não. Não, professora, não, minha filha, não dá certo, não. Eu acho que não, né? Por quê? Porque naquele prato de feijão e arroz tem muita coisa que a gente valoriza, né? Tem a nossa história, as nossas memórias, a nossa relação sensorial com o alimento, de sentir prazer, né? De comer aquela comida e sentir aquele negócio, meu Deus, que coisa deliciosa. Eu amo isso. Toda a nossa estrutura também de produção de alimentos, né? Então, assim, todo o trabalho dos agricultores que está ali também, a economia que se construiu ao redor daquele prato de comida também, né? Então, é uma série de questões que envolvem nossas preferências, né? Mas também uma série de questões sociais que estão relacionadas com aquele prato, né? Então, assim, quem ia produzir essa cápsula? Quem ia deter o monopólio de produção dessa cápsula? Quem ia conseguir comprar essa cápsula? Né? Então, a gente acaba também afastando as pessoas das suas fontes de nutrição. Isso não é legal. Né? A gente começa aí, a gente já vê mais ou menos algumas situações dessa maneira se construírem com algumas tecnologias que vêm sendo aplicadas ao terreno da alimentação. Por exemplo, a gente não tem a cápsula, mas a gente teve a experiência do milho transgênico. Né? O que acontece com o milho transgênico? A gente pega um alimento que pertence a todos, modifica geneticamente, né? E a partir daí esse alimento passa a ser uma propriedade de uma indústria que produz aquela semente. Né? E aí, como fica a questão do acesso das pessoas àquele alimento? É aquele alimento que está ali agora modificado, ele pode contaminar os outros. Né? E aí a gente tem um problema que a gente quem trabalha com alimentação, espaço coletivo, está muito ligado, né? Quais são as consequências disso. Né? Então, a gente acaba tendo um problema de soberania alimentar. Né? Quando a gente fala transgênico, as pessoas falam assim, mas e o impacto para a saúde? Tem vários problemas, principalmente para o ambiente, mas o mais central é o problema político que a gente gera, né, ao tornar a propriedade privada uma coisa que é propriedade de todos, um bem comum. Né? Então, no exemplo da cápsula que eu dei, né, a gente também teria um potencial paralelo. Né? Então, falar sobre nutrientes, estou falando tudo isso para dizer assim, falar sobre nutrientes é uma forma reduzida de falar de alimentação. Quando a gente está falando sobre nutrientes, a gente não está dando uma visão completa da alimentação. A visão completa da alimentação engloba todos esses fatores que eu mencionei aqui. Fatores psicológicos, fatores culturais, econômicos, políticos. Tá? Então, a narrativa da alimentação é muito maior e mais abrangente. Mas, a gente também precisa falar sobre nutrientes. Porque excluir essa narrativa também seria reducionista. Então, a gente precisa saber o básico. Né? Então, por exemplo, José de Castro, na Geografia da Fome, ele falou sobre a fome oculta, né? Que é aquela fome que você tem a ingestão de calorias suficientes, mas mesmo assim você está mal nutrido. Por quê? Você consumiu calorias que não têm qualidade nutricional, não vêm junto com os nutrientes e as vitaminas que seriam necessárias. Então, a gente precisa falar sobre essas vitaminas, esses minerais, mesmo entendendo que elas não contam a história completa da alimentação. Estamos alinhados até aqui?
Sim, professora. Pronto. Jasper, quais são as suas limitações da soberania nutricional alimentar em contexto urbano? Acho que é uma pergunta mais ampla, a gente pode deixar para o final do debate, né? Ou tem alguma relação com o que a gente falou até aqui agora? Vou seguir. Então, quando a gente está falando de nutrientes e nutrição, a gente está falando de dois grandes grupos. A gente está falando dos macronutrientes e dos micronutrientes, tá? Que na agronomia tem diferenças. A classificação da nutrição é diferente da classificação da agronomia. Na nutrição, os macronutrientes são esses compostos que estão no alimento que a gente precisa em maior quantidade, são quais? Carboidratos, as proteínas e os lipídios. Alguém consegue me dar um exemplo aqui de um alimento que seja fonte de carboidrato? Do nosso dia a dia. Pão, trigo. Pão, trigo, cuscuz, né, que é milho. Então, esses são exemplos clássicos, assim, os carboidratos clássicos de diferentes culturas. Trigo, se a gente for ali no Mediterrâneo, né? Arroz, se a gente for para a Ásia. Milho, se a gente for aqui para a América Latina. Mandioca aqui no nosso país, né? Mandioca, macaxeira. Então, esses são exemplos de carboidratos, né? E a nossa fonte primária de energia, né? É a fonte de energia rápida, carboidratos, tá? A gente tem na sequência as proteínas, né? Alguém consegue me dar exemplo de fontes proteicas? Alimentos que são considerados fontes proteicas? As carnes, de modo geral. Por exemplo, as diferentes carnes, né? Incluindo peixes, que também a gente considera carne, né? Mas a gente também tem vegetais que são considerados como fontes proteicas. Alguém consegue me As dar exemplo? castanhas. A soja também, né? Soja, pronto. A Alice falou da soja e aí ela entrou num grupo que é muito especial para os projetos de agricultura urbana e para a saúde das pessoas, que é o grupo que a gente chama de leguminosas. O feijão, por exemplo, é uma leguminosa. Então, os feijões, a soja, tudo que dá vagem, né? A ervilha, Amendoim, né? a lentilha, o grão de bico. Então, todas essas plantas, elas têm uma contribuição proteica bem interessante para a nossa saúde, tá? Elas têm mais proteína do que o restante dos vegetais, tá? E elas também ajudam a melhorar a qualidade do solo. Falei que era importante para as hortas também? Então, elas ajudam a melhorar a qualidade do solo. Então, essas plantas são super, super estratégicas para as hortas, tá? E tem algumas pessoas que participam de projetos de horta, é comum, não sei se na experiência de vocês vai ser, né? Mas a horta da gente aqui, na universidade, agrega muita gente também que tem preocupação ambiental e está nesse ensejo de tentar reduzir a quantidade de carne que come. Então, para esse público, as leguminosas são fundamentais, tá? Elas são super importantes. Só um minutinho, gente. Ok. E, por fim, as gorduras, né? São uma fonte secundária de energia, mas são super importantes também para ajudar a regular a temperatura do nosso corpo, né? E alimentos fontes de gordura, as castanhas, por exemplo. Né? A gente tem no norte exemplos muito interessantes de plantas que dão fruto que são ricos em gordura, como, por exemplo, a tucumã, né? Muito gordurosa, muito forte também. Então, mas tem os óleos, são as fontes clássicas de gordura, né? Manteiga, né? Então, esses são os macronutrientes. Alguém tem dúvidas até aqui? E aí, os micros são aqueles que a gente precisa em menor quantidade. Por isso que a gente chama de micro, né? E eles são divididos em dois grupos. As vitaminas e os minerais. Tá?
Então, um exemplo de um mineral muito importante na nossa alimentação, que a gente fala bastante sobre ele, porque no Brasil existe uma doença que é bem prevalente no nosso país, que está associada também à deficiência dele, o ferro, né? Então, o ferro, ele é essencial para transportar oxigênio no nosso corpo, né? Então, e ele não é, todos esses micronutrientes que eu estou falando aqui, eles não são produzidos naturalmente pelo nosso corpo, então a gente precisa ingeri-los. Né? Então, se a gente tem uma alimentação deficiente nesses nutrientes, a gente possivelmente vai sofrer carências nutricionais. Né? Então, por exemplo, um outro exemplo de mineral importante na nossa alimentação, o cálcio. Né? Um outro exemplo, zinco. O potássio, que ajuda a gente na contração muscular, né? E quando a gente não consome potássio suficiente, a gente começa a sentir cãibra, por exemplo, né? Quer falar, Jasper? Sim, sobre isso, tem uma questão da assimilação desses nutrientes, né? Parece que alguns alimentos, mesmo que tenham, é difícil para a gente assimilar. É uma coisa que eu nunca entendi muito bem. Você pode esclarecer sobre isso? Claro. Esse ponto que você falou é importante, sobretudo porque nesse material aqui a gente está falando muito sobre plantas silvestres, não convencionais, né? E existe nessas plantas, mais do que nas outras, que já estão mais trabalhadas agronomicamente, alguns compostos que a gente chama de fatores antinutricionais. Né? Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Que seriam fatores que tornariam mais difícil a tarefa do nosso corpo de absorver esses nutrientes. Né? Então, por exemplo, o oxalato é um exemplo de um fator antinutricional, né? Que está presente abundantemente, por exemplo, na carambola, também no caruru. Então, assim, apesar de essas plantas muitas vezes serem riquíssimas em cálcio, nem todo o cálcio que está presente nela vai conseguir ser absorvido pelo nosso corpo, porque o oxalato dificulta a absorção do cálcio no nosso organismo. A gente também tem exemplos de fatores antinutricionais em outros alimentos também convencionais. Por exemplo, os feijões, as leguminosas. Né? As leguminosas têm muito fitato. Né? Por isso que a gente não come feijão cru. A gente cozinha. Né? Porque cozinhando a gente ou inativa ou reduz o potencial antinutricional desses fatores, tornando assim a digestão mais fácil. Então, não é porque o nutriente está ali, significa que o nutriente vai ser absorvido. O nutriente pode ser mais ou menos absorvido a depender da presença desses fatores antinutricionais, a depender de características individuais da pessoa, né? A depender também do resto do que ela está comendo. Por exemplo, eu estou comendo um pedaço de carne, mas eu estou tomando junto com... Aí eu estou falando, parece absurdo para a gente que mora aqui, mas, por exemplo, na França é comum comer o almoço com um copo de leite, né? Em algumas regiões. Então, o que eu estou oferecendo ali naquela refeição? Eu estou oferecendo carne, que tem ferro, mas com um copo de leite, que tem cálcio. E o ferro e o cálcio, eles dificultam a absorção. O ferro dificulta a absorção do cálcio. O cálcio dificulta a absorção do ferro. Então, nessa situação, eu tenho um problema, né? Mas como a anemia e nem a osteoporose é um problema populacional daquele grupo, talvez o restante da dieta e outros fatores estejam também conseguindo mitigar esse problema. E o contrário também é verdade. Eu também posso oferecer alimentos de maneira a potencializar o efeito de certos nutrientes que estão presentes nos alimentos. Alguém consegue me dar um exemplo? Uma coisa clássica que tem no Brasil. Né? Como é que Professora, a gente consegue... Oi? eu sempre ouvi falar sobre a vitamina C e o ferro, né? Que um potencializa a ação do outro. Exatamente. Quando a gente faz a feijoada, a gente oferece com a laranja. Né?
Porque a gente tem nessa situação o ferro do feijão, que é um ferro menos biodisponível que o ferro da carne, mas quando ele está ligado com a vitamina C, a absorção dele fica mais facilitada. Então, em alguns lugares, por exemplo, as pessoas também oferecem açaí com um pouquinho de limão, né? Tem isso também. O açaí, ele tem bastante ferro, né? E aí você junta com limão e aí você tem a possibilidade de ter um alimento mais biodisponível. Isso também é interessante, isso está presente em várias coisas em várias situações assim do nosso cotidiano. Por exemplo, o tomate. Isso eu já estou falando agora de um composto que é menor que o nutriente, que é um composto bioativo, que eu citei lá no material. Os compostos bioativos não são considerados nutrientes, mas eles têm um potencial importante para a promoção da nossa saúde. Então, o tomate, ele é muito rico em um composto bioativo chamado licopeno. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse composto. E o licopeno, ele fica mais aproveitável para o nosso organismo quando ele está aquecido, quando ele é submetido à temperatura, quando a gente cozinha o tomate. Então, para obter mais licopeno a partir do mesmo tomate, né, conseguir aproveitar melhor o licopeno dentro do tomate, é melhor eu comê-lo cozido do que cru. Então, fazer o molho de tomate, por exemplo. Então, é uma série de fatores que dizem para a gente como aqueles nutrientes que estão ali, ou aqueles compostos, vão variar em função do contexto, né? Com o que ele está sendo oferecido, o que tem na matriz daquele alimento, como está sendo cozido, como está sendo preparado para ser servido. Então, tá vendo como é difícil falar sobre nutrientes? Tem que ter esse contexto. Tem que ter esse contexto para a gente poder entender melhor que não é uma soma de 1 mais 1. Né? Se tem 100 miligramas de cálcio, eu vou aproveitar 100. Não, depende. Quer falar mais, Jasper? Você tinha levantado a mão? Eu queria perguntar, porque eu já escutei da espirulina, né? Que o pessoal diz que ela é muito proteica, mas que ela não é assimilável, né? Não sei. E também, assim, dentro do contexto das hortas, hoje em dia muita gente usa insetos, né? Até algumas whey, algumas coisas utilizam insetos, assim, qualidade proteica. Qual é a sua opinião sobre isso? Brotos microplantas também, assim, né? Essa questão da germinação, se isso é uma coisa realmente que traz uma questão nutricional muito diferente, ou é só um exagero, talvez, modismo? Uhum. Eu não conheço muito a questão proteica na espirulina, mas eu tenho um trabalho com algas, eu vou fazer um paralelo, tá? Para poder te dar essa resposta. E eu trabalho muito com o público que quer reduzir o consumo de carne, né? Então, para esse público que quer reduzir o consumo de carne, tem uma vitamina que é essencial, que é a super pop dos vegetarianos e veganos. Alguém sabe qual é? A que eles mais ficam preocupados. B12. Isso, a vitamina B12. Né? Porque a vitamina B12, até onde a gente sabia, era exclusivamente presente em alimentos de origem animal. E aí você gera um problema para quem não come alimentos de origem animal. Né? Só que agora a gente está descobrindo que algas possuem B12. Né? E não é pouco. Tá? E aí surge todo esse interesse nas algas como a potencial fonte de B12. Né? Mas o que a gente não sabe ainda é se essa B12 que está presente na alga, ela está no formato adequado para a gente poder absorvê-la. Né? Então, os estudos hoje estão sendo focados nesse tema da biodisponibilidade. Né? A gente consegue fazer um bom aproveitamento dessa B12 quando a gente come? Ela está num formato adequado, né? Para poder ser aproveitada pelo nosso organismo? Então, os estudos estão se focando muito nisso. Então, é muito ainda inicial o que a gente sabe sobre a questão da biodisponibilidade. Tá? No caso das algas, macroalgas. Algas verdes, vermelhas e marrons. Tá? Mas é um potencial interessante a ser explorado. Né?
Qual foi a sua outra pergunta? Algas? Foi sobre insetos, grupos e microplantas, né? Se são realmente também assimiláveis, né? Como que é? Porque existe uma propaganda muito grande, né? Que é um super nutriente, super alimento, né? Mas também existe um marketing que às vezes exagera, é desproporcional, né? Não, os insetos realmente é tudo isso que se propaga, tá? Mas a grande questão com os insetos é a barreira cultural que a gente tem, né? De aceitar comer insetos, principalmente no Ocidente, né? E até gerações mais novas de países orientais onde se come tradicionalmente insetos também, né? Então, interessantíssimo não só do ponto de vista nutricional, do ponto de vista da produção também, é uma produção verticalizada, né? Então, questão de uso de terra aí é bem interessante a questão da eficiência nesse aspecto. Agora, como é que as pessoas que vêm tentando introduzir isso no mercado vêm fazendo? E já vem sendo comercializado, por exemplo, com o público de atividade física, tem tido boa aceitação em alguns países. Tem fazendo a farinha, porque é um dos grandes limites que a gente tem para consumir insetos é o formato do bicho, né? Mas aí, se você torra e faz a farinha, você acrescenta, por exemplo, em barra hiperproteica, em barra de proteína. Ou usa em outras preparações. Então, é uma fonte promissora, mas a gente tem problemas, não são só culturais, problemas que a gente tem, são também de base biológica, né? Evolutiva. Né? A gente tende a ter, a gente tem um traço de nojo, né? Que tem uma base evolutiva também. A questão de onde os insetos caminham, são decompositores, andam em área que tem sujeira. Então, a gente, evolutivamente, tem esse traço de rejeitar mais insetos do que plantas, por exemplo. Né? E questão de microplantas, são plantas. Então, assim, a biodisponibilidade que está garantida ali para o vegetal, em termos nutricionais, também se aplica às microplantas. Agora, você falou uma palavra importante, que é a questão dos superalimentos. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse endeusamento de um alimento. Tá? A minha geração era a geração do Globo Repórter, né? Que passava berinjela nas sextas de noite do Globo Repórter, e a berinjela amanhã estava o triplo do preço. E todo mundo queria só comer berinjela. Não só comer berinjela, não era comer berinjela, ela fazia água de berinjela, botava na geladeira, tomava água de berinjela, e tudo era de berinjela. Isso é super problemático. Tá? Então, na horta, vocês vão estar lá. Pode falar, Gilberto. É justamente isso, né? O foco desse curso é agroecológico. Então, a gente podia pensar na biodiversidade, na qualidade das plantas que a gente vai comer, como elas estão, né? Acho que até o fígado agradece. Exatamente, exatamente. Esse é o foco. Esse é o foco. Por quê? Tem vantagens do ponto de vários pontos de vista. Por exemplo, se você quiser só um alimento, a sua horta também vai ter só um alimento. A gente não quer monocultura, assim como a gente não quer prato monótono, né? E do ponto de vista nutricional, a diversidade é muito importante. A diversidade é importante porque a berinjela tem um nutriente que a acerola não tem e que a mangaba tem. Então, tem essa complementaridade entre os nutrientes dos diferentes alimentos. Além disso, tem uma questão também de proteção. Vamos dizer, já você trouxe a questão da biodisponibilidade. Tem certos tipos de alimentos, por exemplo, a carambola. A carambola é um alimento que tem muito oxalato, que é um composto antinutricional. Então, se você come muito de um alimento só e ele tem um composto, né, que é antinutricional, você está comendo muito daquele composto também. Isso pode dificultar a absorção dos outros nutrientes. Se a carambola tem esse composto, mas você come um pouquinho de carambola, um pouquinho de banana, um pouquinho de siriguela, você tem acaba equilibrando o efeito, o potencial efeito negativo daquele composto que está presente naquele alimento. Atenção, importantíssimo no caso de agrotóxicos. Se a gente come muito de um alimento só,
a gente vai comer muito daquele agrotóxico também. Então, uma situação de mitigação, de redução de danos que a gente vive hoje, porque nossos alimentos estão contaminados quimicamente, a diversidade da alimentação também é importante para a gente reduzir o efeito desses contaminantes químicos na nossa saúde. Então, quando a gente come muito de uma coisa só, a gente vai comer muito daquele agrotóxico que é utilizado naquele alimento. Então, é importante variar também por isso, né? Então, e com relação ao superalimento, a gente também tem um problema de cunho econômico, a gente concentra muito a produção em uma commodity só, né? Quando os alimentos viram superalimentos, muitas vezes a flutuação de preço no mercado faz com que as comunidades tradicionais que consumiam aquele alimento não consigam consumir mais. Isso aconteceu com a quinoa nos anos. A quinoa virou um superalimento, ficou tão cara que a população nativa não pôde mais consumir. Né? Então, a gente tem que, essa regra que a gente não quer monocultura, a gente quer policultivos, essa regra também tem que estar presente na alimentação. E vai chegar na horta de vocês pessoas querendo Aura Pronobis e comer Aura Pronobis todo dia, moringa e comer moringa todo dia. Porque na televisão eles exploram esse potencial para vender produtos. Agora tem muitas propagandas de Aura Pronobis, vocês já viram. Né? Semana passada eu fui visitar minha avó, e aí ela está tomando, minha avó já é bem velhinha, ela já está tomando bastante medicamento, e aí dentro da série de medicamentos que ela toma, tinha um vidro de cápsula de Aura Pronobis. Aí eu disse, nossa, por que você está tomando isso? Ela, não, porque eu vi na televisão e é muito bom, de acordo com o que a televisão está dizendo. Então, assim, vai acontecer isso na horta de vocês. O pessoal vai chegar querendo essa orientação de comer, para comer aquele alimento todo dia, toda hora. E não é interessante isso. Não é saudável. Então, é sempre como o Gilberto disse, fazer esse redirecionamento para a diversificação da alimentação e da horta, do prato e da paisagem. Ok, gente? Pronto, então isso era o basicão, pensar nesses grandes grupos de nutrientes e, de acordo com o que a gente conversou até o momento, entender que o fato de existir um nutriente no alimento não significa que ele vai ser aproveitado. Né? Tem essa série de questões que a gente comentou aqui que podem modificar a forma como esses nutrientes são ingeridos. Tá? Então, são aproveitados. Ok? Vou seguir. Então, o segundo ponto que eu queria trazer para vocês hoje é a gente falar um pouquinho sobre 3 questões que vocês podem explorar. Porque falar sobre nutrientes, as pessoas chegam com essas dúvidas, é interessante a gente ter uma noção, mas não é a forma mais interessante de falar para as pessoas sobre nutrição. Porque, por exemplo, não sei se vocês já viram, se vocês pegam uma comida dessas assim, industrializada, né, um biscoito para criança, né, você vai ver o rótulo, tem lá, enriquecido com vitaminas, tem uma lista de vitaminas, né? E a gente começa a achar que esses alimentos são saudáveis porque tem aqueles nutrientes. Aqui no Rio Grande do Norte tem um biscoito que é tipo um fandangos. Então, um lugar tem um biscoito assim, que a gente chama de pipos aqui. Não sei se vocês já viram. Já ouviram falar, ou se na região de vocês tem algum análogo. É uma espécie de fandangos local. E a propaganda do pipos é pipos vitaminados. Né? Então, essa propaganda quer dizer que aquele alimento é saudável. Só que aquele alimento é tudo menos saudável. Aquele alimento, ele tem muito sódio, ele tem muita gordura, né? Ele não enche a barriga, tá? Adicionaram vitaminas e minerais? Sim, mas como a gente aprendeu, não é porque adicionaram que vai estar disponível. E além disso, junto com aquelas vitaminas que eu quero, também vai vir outras coisas que eu não quero. Né? Inclusive os aditivos, né, que a gente quer fugir deles. Então, melhor do que falar sobre nutrientes para as pessoas, apesar de a gente estar debatendo um pouquinho de nutrientes aqui, é falar sobre o nível de processamento dos alimentos. Né? Já ouviram essa classificação? Nível de processamento dos alimentos. Alimentos in natura, minimamente processados, processados industrialmente e ultraprocessados.
se não ouviram falar de níveis de processamento, já ouviram falar de alimentos ultraprocessados. Né? Essa é uma definição muito útil para a gente falar sobre nutrição com as pessoas. Né? Por exemplo, o que seria um alimento in natura? Eu pegar um cupuaçu, né? Tirado do pé, né? Sem limpar, sem fazer nada. Esse é um exemplo de alimento in natura. Né? O milho, por exemplo. Fui lá na minha horta e colhi o milho. O milho é um exemplo de alimento in natura. Tá? Agora, se eu pegar esse cupuaçu ou esse milho, por exemplo, pegar o milho, tirar a casca, limpar e botar numa embalagenzinha para vender. Nesse caso, eu estou vendendo um alimento minimamente processado. Eu peguei e limpei, mas eu não inseri nenhum ingrediente adicional. Tá? No caso do cupuaçu, eu poderia pegar, tirar a polpa, que dá um trabalhão, né? E congelar. Então, eu fiz um congelamento. Isso também é um exemplo de um alimento minimamente processado. Né? Agora, se eu peguei essa polpa e adicionei açúcar e fiz um doce, esse é um alimento processado. Tá? Que eu adicionei um ingrediente, que foi o açúcar. Né? Para fazer uma geleia. Né? Por exemplo, eu não vou vender o milho na embalagem assim, minimamente processada. Eu quero agregar um pouquinho de valor. Eu vou cortar os grãos e fazer uma conserva. Vou fazer um milho em conserva. Para fazer um milho em conserva, além do corte, eu vou ter que botar sal, por exemplo. Esse também é um exemplo de processamento, alimento processado. Tá? Que eu adicionei um ingrediente. Que no caso do milho foi o sal. E por fim, eu posso fazer um ultraprocessamento desse alimento. Esse processamento ultra, ele acontece na indústria. Tá? Esses outros também podem acontecer. Eu posso comprar uma geleia industrializada. Né? Mas se ela tiver só a adição do açúcar, ela não vai ser um alimento ultraprocessado. Tá? Ou posso comprar também um extrato de tomate, que adicionaram sal e alho. Também vai ser um exemplo de alimento processado. Né? Agora, eu posso ter alimentos ultraprocessados. O que é a característica desse ultraprocessado? Tem que ler o rótulo. Vai ter muitos ingredientes que você não conhece, né? Que são os aditivos, principalmente. Estabilizante, corante. Né? Aqui no caso do cupuaçu, o exemplo seria um suco em pó de cupuaçu. Né? No caso do milho, aquele biscoito que eu falei, os fandangos. Né? O pipos, o reizinho, enfim. Então, esse é um exemplo de alimento ultraprocessado. Então, esses aqui são os níveis de processamento do alimento. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Não, professora. Tá claro? Então, o que a gente tem que fazer com relação... Qual a orientação que a gente dá para as pessoas em relação a esse nível de processamento? Primeiro, a gente tem que evitar os ultraprocessados. Tá claro isso? Né? A gente tem que evitar esses alimentos. Limitar o consumo de alimentos processados, né, que são aqueles que a gente adiciona, geralmente açúcar, sal, tá? Mas limitar e priorizar os in natura e os minimamente processados. Então, essa é uma dica de ouro. Se a gente puder ensinar, ter uma oficina para mostrar para as pessoas os níveis de processamento, e ensinar essas regrinhas, evitar o processado, limitar processado e priorizar in natura e minimamente processado, isso é muito melhor do que falar sobre nutrientes, gente. Isso é uma dica que ajuda as pessoas a navegarem melhor as decisões alimentares delas. Tá bom? Isso tudo que eu estou falando aqui está no Guia Alimentar para a população brasileira, que eu acho que eu mandei no e-mail, mas se eu não tiver mandado, no final eu vou mostrar aqui para vocês também, que eu acho que é um documento fundamental para vocês terem de consulta, para tirar dúvidas sobre alimentação e nutrição. Tá bom? Então, esse é o primeiro... Quer falar, Roberto? Mandou sim, mandou.
Beleza, beleza. Então, uma outra coisa que o nosso guia alimentar traz é a importância da diversidade de grupos de alimentos no nosso prato, né? Então, o guia fala sobre 9 grupos de alimentos que precisam estar presentes na nossa alimentação. Essa ideia do grupo de alimentos também é muito legal. Dá para fazer atividades mostrando o prato para as pessoas, o que seria uma ideia de refeição, tá? Muito melhor do que falar sobre nutrientes, mais uma vez, tá? Então, vamos lá. Quais são os grupos de alimentos? Lá no guia vai ter grupo a grupo explicando direitinho. Mas são o grupo dos feijões ou leguminosos, que é aquele que eu falei, né, que são as plantas superproteicas, né? Então, tem feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Então, tem que estar presente na nossa alimentação. O grupo de cereais, que aí tem arroz, milho, aveia. Tá? As raízes e tubérculos, são a nossa mandioca, os diferentes tipos de batatas, tá? Araruta, inhame. Então, aí esse terceiro grupo. O grupo de legumes e verduras, tá? E aí tem tanto os folhosos como os vegetais de polpa, como o gerimum. O grupo das frutas, tá? Castanhas e nozes, que tem a castanha de caju da gente aqui, a castanha da Amazônia, de vocês aí, castanha de baru, do cerrado, tá? O grupo do leite e de queijos e o grupo das carnes e ovos. Na verdade, são 8 grupos, certo? Então, esses 8 grupos devem estar presentes na nossa dieta, tá? Leites e queijos, carnes e ovos, depende. Se for um grupo que estiver reduzindo ou excluindo o consumo de carne voluntariamente, de produtos de origem animal voluntariamente, porque deseja, né, reduzir, esses grupos não são essenciais. Mas os outros 6, sim. Tá? É possível ter uma dieta sem produtos de origem animal? É possível. Só que ela precisa ser bem planejada para evitar deficiências nutricionais. Tá? Mas também oferece vários benefícios advindos dos fatores presentes nos vegetais. Tá bom? E de alguns nutrientes que são excluídos quando a gente deixa de comer carne também. Não recomendo orientação de dieta vegetariana e vegana em áreas de vulnerabilidade social. Tá? Então, assim, isso é um pouco polêmico e controverso, tá? Mas a gente consegue modificar a nossa alimentação. Se as pessoas já seguem uma dieta vegana ou vegetariana nesses contextos e estão bem adaptadas, ótimo, a gente não deve interferir, né? Mas a gente levantar essa bandeira de tentar fazer essa exclusão desse tipo de alimento nessas zonas não é interessante, tá? Porque... Pode falar, Elenice. Professora, há um tempo atrás, eu assisti uma reportagem sobre aquela alimentação não cozida, que você tinha que comer tudo cru e não sei o quê. Aí eu disse, vou fazer uma experiência para me ver como é isso. Professora, eu passei um dia comendo isso, não comia nada que era cozido, era só verdura, banana, alface, tomate, salada. Mulher, vou lhe dizer, quando deu de noite, assim, umas 5 horas da tarde, meu corpo tremia de fome. Eu disse, gente, isso deve ter alguma coisa que esse povo incrementa com alguma coisa, porque não tinha condições de só comer verdura e fruta, passei o dia todinho. E não, pelo amor de Deus, isso não é muito interessante, porque realmente você não vai cozinhar, mas nada era quente, tudo era cru. Mas eu não achei interessante, não foi só um dia. Eu vou já comentar essa sua questão. É uma questão muito interessante. Eu vou já fazer um comentário sobre ela. Mas só fechando o raciocínio de estimular dietas sem produtos de origem animal nesses contextos, né? Assim, em contextos onde as pessoas estão potencialmente em insegurança alimentar, os alimentos que mais entregam nutrientes de forma efetiva e biodisponível são alimentos de origem animal. Então, assim, não é interessante a gente privar as pessoas desse tipo de alimento nessas situações, tá? Então, por exemplo, vou propor um projeto de alimentação vegana na alimentação escolar
numa zona onde as crianças estão potencialmente de desnutrição. Não é interessante. Né? E muitas vezes aquela refeição da escola vai ser a única refeição que a criança vai fazer. Então tem que ser uma refeição densa. Né? Mas em outros contextos, a gente tem mais possibilidade de escolher, de planejar. Né? Pessoas que têm a sua refeição garantida e podem, né, tomar essas decisões. É uma coisa interessante, bem interessante a ser avaliada. Tá? Sobre o crudivorismo, que a Helenice trouxe o exemplo, é uma dieta em que as pessoas, elas, como ela disse, tudo é frio, né? Tudo pode ser consumido até a temperatura do seu corpo. Né? Eles não consomem nada que esteja acima de 36 graus. Você tem que botar a mão e tá ok, senão se sente quente. Né? Porque eles têm essa ideia de que quando você cozinha, você desnatura o alimento e tira tudo que tem lá de interessante e vivo. Tá? É a teoria pregada pelas pessoas que aderem a esse tipo de dieta, tá? Não é a visão nutricional. Eu tenho uma amiga que fez essa dieta durante um tempo e uma vez eu fiquei hospedada na casa dela durante uma semana. E eu aprendi muito sobre como essas pessoas processam esse alimento para comer. Então, elas usam muito desidratação, por exemplo, ela fazia biscoito crudívoro. Então, ela tinha um desidratador que desidratava com vento. Então, o biscoito ficava crocante, de fato. Né? Usa bastante germinação, usa muito processador de alimentos para fazer massas. Então, tem uma série de truques que você aprende e que ajudam você a fazer uma dieta mais interessante, mesmo crua, tá? Mas, em termos nutricionais, os estudos que avaliam, né, o efeito dessa dieta na nutrição das pessoas, eles são muito escassos, tá? Mas os que existem mostram que é muito difícil você conseguir levar uma dieta dessa ao longo do tempo e se manter bem nutrido. No caso de mulheres, as mulheres que fazem esse tipo de dieta ao longo do tempo chegam até a parar de menstruar. Né? E é um dos sinais de desnutrição isso, né? Então, é uma coisa a ser bem pensada, bem avaliada. Tem contextos que é interessante esse tipo de dieta por um período de tempo. Por exemplo, tem uma população que esteja enfrentando problema com obesidade, né, e quer ter esse ponto de partida para perder um pouco mais de peso no início do processo e depois fazer uma transição, é interessante, porque o meu cachorro vai começar a participar da aula. Vai. Porque o nosso corpo, ele gasta energia para digerir o alimento cru mais do que o alimento cozido. Né? Então, você tem um gasto energético ali, porque o fogo, ele funciona como um estômago fora da gente. Quando a gente cozinha um alimento, a gente facilita a digestão. Então, quando você não cozinha, o seu corpo vai ter que gastar energia para fazer isso. Então, para alguns contextos onde o problema é o superconsumo de alimentos, fazer uma dieta dessa por um curto período de tempo pode ser interessante, mas ao longo do tempo, não. A gente não tem evidência que sustenta que isso é saudável ao longo do tempo. Eu passei uma semana na casa dessa minha amiga, eu perdi 5 quilos sem fazer nada, assim. Porque a gente passa o dia mastigando, mesmo usando todos esses truques, né? A gente passa o dia mastigando bastante, né? A barriga fica assim cheia, mas você sente fome mesmo, como a Helenice disse. Tá? É verdade, professora. Eu enchi o bucho e parecia o meu juiz dizendo, tá com fome, tá com fome. Eu ia comer mais. Eu digo, pronto, o negócio não vai dar certo. Eu comi 12 bananas num dia só. Porque eu sentia fome, eu dizia, vou comer banana que sacia, vou comer mas não saciava. Aí foi só um dia. Experiência que não boa. Então, a segunda questão é essa, né? A gente contemplar todos os grupos do guia, né, na orientação. Pode falar, Vitor. Não, professora, eu ia só falar sobre a questão que a temperatura ela também ajuda a quebrar as proteínas, né? Eu acho que nisso ela facilita a digestão, né? Deixando mais disponíveis, enfim. É exatamente esse o raciocínio, Vitor. Exatamente esse. Certo. Tá? Então,
esse trabalho que o fogo faz, a gente teria que fazer. A gente gastaria mais energia. Né? E aí geraria um déficit energético para a gente. E numa situação que você quer perder peso, pode ser bom. Mas na situação que você precisa comer, pode não ser bom. Obrigado. Sobre os grupos sobre os grupos de alimentos, eu sugiro que vocês olhem o guia. O guia tem sugestões de montagem de pratos para todas as refeições, englobando os grupos de alimentos. O guia é um material muito legal, gente, para vocês usarem nas práticas na horta. Tá? Aqui tem exemplos de almoço, tem exemplos de café da manhã também, tá bom? Então, fica a sugestão para vocês. Então, falei dos níveis de processamento, dos grupos de alimentos, e para finalizar, uma outra abordagem que eu acho interessante ser feita nas hortas é a questão do estímulo ao consumo de biodiversidade. Tá? Ensine as pessoas a contar quantas espécies diferentes tem no prato delas, quantas plantas, animais, cogumelos, algas, quantas coisas diferentes. Pode começar com plantas, esse tipo de aprendizado. Quantas coisas diferentes tem no prato delas. Né? Então, tem o feijão, tem o arroz, tem o girimum, tem a cebola que eu usei para refogar, tem o alho, tem alface, tem tomate, tem frango, tem orégano que eu botei, folha de louro. Tem 10 coisas diferentes no meu prato. Tá? Ensine a contar, porque a contagem é uma coisa simples de se fazer. Já passar a palavra para você, Flaviana. A contagem é uma coisa simples de se fazer, tá? E muitas evidências científicas vêm mostrando para a gente que essa contagem se relaciona com coisas que a gente tem muita consideração. Vou já falar sobre elas. Passar a palavra para a Flaviana e depois falo. Vai falar, Flaviana. Oi, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelas questões aí. Então, a gente tem que quebrar bastante a cabeça para saber, né, o que produzir. Pensando que as pessoas estão em situação de vulnerabilidade, elas têm restrição de alguns alimentos e subnutrição. Não tem carne, não tem cogumelo, não tem alga, não tem fruta, não tem legume, não tem verdura, né? Então, assim, como dentro do que a gente pode produzir, né, o que seria mais estratégico, assim? Então, nós estamos pensando o que seria de ciclo curto, né, para já começar com umas produções mais rápidas, e como a gente poderia trazer coisas mais nutritivas. A gente sabe que as folhas verde escura, elas são mais nutritivas, né? As punks são mais fáceis de produzir, elas têm uma cor mais verde escura, mas aí a gente se depara com a cultura de comer, né? Tem gente que come, que conhece, tem gente que acha que é mato, não come, né? E algumas estratégias de aproximar isso daquilo que as pessoas comem, fazer uma farofa com uma chaia, né? Ou, enfim. E aí, eu estava lendo, há uma recomendação de 400 gramas dias de fruta, legumes e verduras, né, pela OMS. Então, o que poderia ser? Porque nós não vamos, né, inclusive tem no meio urbano pouco espaço, tem limitação de legislação sanitária, então a gente não consegue mexer com produção animal. Então, isso não é uma questão, eu vejo. Então, no campo da olericultura, o que a gente poderia produzir? Feijões têm bastante proteína, enfim, como que você orientaria no campo do que nós podemos produzir, né? O que está na nossa governabilidade. Por isso que a gente não incluiu outros grupos de alimentos, além das plantas, no nosso material. Porque, apesar de a gente reconhecer que o espaço para animais na agricultura urbana, ele precisa aparecer, por todas as questões que o Fabiano trouxe, mas ainda não apareceu e seria muito complexo lidar com isso agora. A gente focou nas plantas. E a gente fez a sugestão das plantas, Fabiano, pensando exatamente nessas preocupações que você coloca. Então, por exemplo, a gente trouxe aí exemplos de raízes, que são importantes para trazer aquele boom da energia, né?
A gente pensou em fontes de proteína, aí tem feijões. Aí a gente traz um feijão, mas fala dos outros feijões e também traz na parte não convencionais o guandu, que eu falei no início da aula, né? O guandu é uma leguminosa não convencional, tem um porte arbustivo, muito interessante para projetos de horta, demanda pouca água, perfil similar dos outros feijões e pode trazer esse aporte proteico, pode colaborar com esse aporte proteico. Os outros grupos de alimentos, eles não estão, assim, o que está ali no material do Ministério da Saúde, que eu mencionei, os grupos de leites, ovos e carnes e queijos, eles não estão presentes aqui no grupo de espécies estratégicas que a gente colocou por essa razão. A gente entende também que muitos desses grupos podem ser um desafio acessá-los no contexto dessas famílias, né? Mas a gente trouxe a orientação para mostrar que esses grupos existem como oportunidade de formação também para os mediadores das oficinas, mas que vocês têm que ponderar bastante como apresentar isso para as pessoas, considerando o perfil dos grupos, né? Mas a gente tomou esse cuidado, sim, de trazer plantas que possam ajudar a mitigar essas carências geradas pela falta de acesso a alimentos, tá bom? Quando você tiver, eu mencionei no início da aula a lista completa, mas quando você tiver acesso ao material completo, vocês vão ver todas as plantas sugeridas como básicas para os projetos. Então, como eu falava, o número de plantas, o número de espécies que estão presentes na nossa dieta, eles têm uma relação direta, primeiro, com a qualidade nutricional da dieta. Então, quanto mais eu aumento o número de plantas e espécies diferentes na minha dieta, maior é a adequação de nutrientes importantes, como cálcio, ferro, né? Tem um estudo que mostra que com cerca de 25 espécies consumidas por dia na nossa alimentação, a gente adequa cerca de 85% das nossas necessidades nutricionais, tá? Então, uma relação com a qualidade da nossa dieta. Segundo, uma relação inversa com a mortalidade. Então, tem um estudo bem interessante que mostra que a cada 10 novas espécies que a gente insere na nossa alimentação, a gente tem o potencial de reduzir cerca de 9% a mortalidade geral e mortalidade específica de mortalidade respiratória e cardíaca, né? Então, essa variedade de alimentos presentes no nosso prato, ela é fundamental para a nossa saúde, né? E a prova aí é a redução da mortalidade, né? E também tem outra linha de estudos que mostra também que o número de comidas diferentes que tem no nosso prato tem uma relação também com o número de bactérias diferentes do nosso intestino, no nosso microbioma. Então, o nosso microbioma fica mais diversificado. E um microbioma mais diversificado significa maior capacidade de reagir a doenças, ter um sistema imune mais forte, né? Significa um organismo pronto para reagir aos choques que nossa saúde pode encontrar, tá? Então, assim, ter mais biodiversidade, gente, é importante por conta da nossa visão de agroecologia, por conta da nossa visão de conservação do ambiente, mas é importante também por conta da saúde das pessoas. E essa é uma mensagem muito importante de ser transmitida, porque muita gente, é comum que as pessoas se preocupem mais com a questão quando elas veem que elas vão ter uma vantagem individual sobre aquele problema. E falar sobre a saúde individual é importante, então, para a gente agregar mais pessoas nesse movimento da biodiversidade, da agroecologia e da conservação, tá? Só que, como o Flaviane disse, tem uma série de questões aí que podem estar no meio da ampliação desse consumo de biodiversidade. E uma delas é difícil de acessar muitas dessas plantas, né? Vamos falar sobre planta agora, já que a gente está falando do contexto dos nossos projetos, né? Mas não tem todo lugar para vender, né? Mas aí, tendo na horta de vocês, a gente já quebra essa barreira do acesso, né? Mas tem a barreira também do gosto, né? Nem todo mundo está adaptado, né? Não sabe como cozinhar muitas vezes, né? Então, também é uma coisa interessante a ser feita na horta, ensinar como preparar. Como é que a gente pode
usar essa moringa, como é que a gente pode usar essa ora pronobis. Então, o professor Tarcísio vai falar amanhã sobre receitas, né? Sobre como fazer essa apresentação. Porque quando as pessoas chegam na horta, a primeira coisa que elas sabem é isso come, e a segunda é come como. E aí está o nosso papel também e nossa possibilidade, nossa oportunidade de, na horta, poder experimentar e mostrar de forma visual e sensorial e gustativa como pode ser interessante usar esses alimentos no nosso dia a dia. Tá? Hortas são um espaço ideal para a gente ensinar as pessoas a comer diferente, né? Principalmente quando tem grupo envolvido. Né? As pessoas começam a levar para casa, começam a cozinhar, começam a trocar receitas, cada um faz de um jeito diferente, aí começa a trocar as receitas, e aí vira uma coisa interessantíssima que a gente aprende por osmose. Né? A gente aprende sem perceber que está aprendendo, né? E acaba ficando bem enraizado na gente. Né? Então, dentro desses grupos de plantas que a gente aborda no material, essas plantas não convencionais que são as mais desafiadoras para a gente apresentar para as pessoas. Né? Mas elas vão ser as mais interessantes do ponto de vista nutricional e mais interessantes também do ponto de vista do manejo, né? Porque o manejo delas é maravilhoso, né? Tranquilo, tá? E no material, a gente fez uma lista aqui das... Deixa eu mostrar só uma coisinha para vocês. Só para... Pronto. Essas são as plantas convencionais que a gente listou no material, tá? E para cada uma delas, a gente dá opções de substitutos também, tá? Para não ficar preso nelas. E nas não convencionais, a gente listou essas aqui, né? O caruru, o guandu, o jambu, a mangaba, a moringa, a ora pronobis, pequi, tucumã e umbu, tá? E aí, para ilustrar o potencial nutricional dessas plantas aqui, as não convencionais, eu fiz umas análises só para dar a visão para vocês de como elas são interessantes do ponto de vista nutricional. E aí eu vou partilhar com vocês alguns destaques aqui. Tá? Eu fiz uma análise comparando as médias de alguns nutrientes dessas plantas e fiz um teste estatístico também para ver se essas diferenças eram significantes do ponto de vista estatístico. Tá? Aí o que eu descobri? Quero dividir com vocês aqui. As plants aqui listadas, elas vão ter uma quantidade de gordura de boa qualidade quase 11 vezes superior à das plantas convencionais. Né? Desse apanhado de plantas aqui, quais são as que mais se destacam nesse aspecto? O pequi e o tucumã. Tá? Tem muita gordura boa. Tá? O conteúdo de fibra das não convencionais é quase o dobro das convencionais. Né? Em relação ao zinco, né, que está ligado à cicatrização, ao sistema imunológico, né, as não convencionais superam as convencionais em mais de 7 vezes a quantidade de zinco. E o destaque fica para a ora pronobis, que é uma planta muito rica em zinco. Tá? Vitamina A, que é uma vitamina muito importante no nosso país, ainda tem muitos casos de hipovitaminose A, sobretudo em populações que têm dificuldade de acessar alimentos. Tá? Então, a quantidade de vitamina A nas plantas é quase 4 vezes maior do que comparada às plantas convencionais. E algumas plantas que se destacam nesse aspecto são a moringa, o caruru, a tucumã e o pequi. Tá? Então, vitamina A é importantíssima nessas plantas. E vitamina C, quase mais de 3 vezes superior às convencionais, sendo a mangaba o destaque nesse aspecto. Então, tem muito potencial essas plantas, né? Agora, tem a questão também, além das questões que Flaviane mencionou, a questão cultural, tem uma questão muito importante que a gente tem que estar atenta, que são os fatores antinutricionais. Essas plantas, por serem a maior parte das vezes silvestres, né? Elas também têm muitos fatores antinutricionais, que eu mencionei no início da aula, que eram, né? Então, a gente tem que ter um jeito de preparar esses alimentos para poder consumi-los, né? Tem alimento convencional que tem fator nutricional? Tem. Por exemplo, a couve tem fator nutricional. Então, é interessante que a gente não consuma couve crua. Por isso que a gente corta a couve e faz aquele refogadinho, né?
Então, a moringa do mesmo jeito, a gente tem que submeter a moringa a algum tratamento com calor, né? Então, pode ser refogada, pode botar no feijão, pode fazer sopa. Então, para cada uma dessas plantas que a gente menciona aqui no material, a gente deu orientações sobre como cozinhar essas plantas para evitar, para reduzir um pouco os fatores antinutricionais. Regra geral vegetais verdes escuros silvestres, esses aqui que a gente está falando, tem que submeter a um tratamento de calor, tá bom? Mas a gente fala um por uma das plantas no momento em que apresenta elas para vocês aqui no material, certo? Mas é uma coisa que tem que estar atento aos fatores nutricionais. Ok, gente? Esses valores nutricionais, Michele, eu acho assim bem importante, principalmente para a gente fazer uma comparação do que tem nativo, de forma nativa, e é mais fácil de produzir. Se eu comparar de novo o cariru com a couve, que a couve ela é exótica de qualquer maneira, cada vez mais cara, as variedades de couve que vão se adaptando, né? Então, e o cariru, você vai ver no aspecto nutricional, fazendo a comparação, mostrando a importância dos dois e quão mais barato é produzir um ou outro. Nesse aspecto, mostra a característica das folhosas que a gente tem, o que pode ter, né? Eu penso que isso é muito fundamental, porque nos outros aspectos, eu acho que a gente não vai, nesse período, nessa formação, conseguir abordar nessa questão de usar ou não usar só vegetal, o que vai incluir de proteína, mas que elas são importantes, mas eu penso que a gente precisa conhecer esses valores nutricionais e ver o que a gente tem de forma local, né? A gente, por exemplo, aqui, a gente não tem o piquiá, que é uma árvore maior, mais alta, com muito mais tempo ainda para a formação. A gente sabe do valor do piquiá, mas a gente só dá uma vez por ano, no início, na época das chuvas, né? Então, assim, talvez tenha que ter outras coisas mais rápidas, que também sejam sombreadas, tipo as bangas, que é a nossa tradição daqui da região, de Belém, ainda mais próxima do Nordeste Paraíba. Isso, exatamente. Excelentes considerações. Acho que é uma boa atividade para fazer com a comunidade, né? Assim, mostrar o potencial, né, nutricional também que essas plantas têm e principalmente como aplicar. Eu acho que quando as pessoas percebem que é gostoso, que é vantajoso, que pode ser mais barato, elas começam também a aceitar melhor. Dionísio, você quer falar? O Jaspe, sei lá, ele levantou primeiro. Jaspe quer falar? Ele não está com a mão levantada? Eu não vi. Desculpa, pode falar. Pode primeiro, Dionísio. Tá bom, depois você não vai se arrepender, hein? Porque é que eu vou aproveitar a Michele para tirar algumas dúvidas. Aí, de repente, pode ser que algum de vocês, em outro estado, já tenha ouvido falar e já estão trabalhando com. Michele, a Embrapa está fazendo estudo há muito tempo com alimentos biofortificados, que são aqueles alimentos que eles trabalham a melhoria genética, mas essa melhoria genética a gente não pode confundir que é uma OGM, não é um transgênico. É melhoramento nela na espécie com espécie, não é misturando girafa com cavalo que dá, não. É girafa com girafinha. Então, e aí a gente está pensando, eu queria uma sugestão sua, se isso é válido ou não. O guandu que você falou, realmente não é muito comum, mas tem o feijão guandu fortificado. E a gente tem uma comunidade que já o utiliza, comunidade indígena. Então, a gente pode passar isso para outras comunidades. Primeiro, porque é biofortificado e porque tem uma comunidade indígena aqui que já utiliza, então pronto, então vamos utilizar. Segundo, tem a batata doce fortificada, que ela é cor de abóbora. Laranja. Laranja. Uma pergunta é essa, se você acha interessante que a gente coloque, já que a gente tem o trabalho, o coordenador aqui em Manaus é da Embrapa aqui, Amazônia Ocidental, mas a Embrapa é nacional, então ele
tem esses alimentos biofortificados já em vários lugares. Até se tem alguém de Belém aqui, do Pará, tem, então também já começou lá antes daqui. Só que a gente vai começar, a gente está querendo começar. Então, assim, o estar é uma coisa, o começar é outra. O que você acha? Isso é a primeira pergunta. Não, eu acho excelente. Inclusive, aqui na nossa equipe tem o Flávio, que ele trabalha com alimentos biofortificados, né? Não sei se ele vai... Acho que ele vai oferecer uma palestra aqui para a gente, não sei se já ofereceu para vocês. O trabalho dele é formidável, a Embrapa tem coisas muito interessantes, inclusive no texto sobre o tomate que eu passei para vocês, eu cito uma variedade do tomate que ela tem da Embrapa, que tem 3 vezes mais licopeno que o tomate convencional. Eu acho formidável, assim, esses produtos, inclusive tem esse tomate biofortificado da Embrapa, o Zami, ele tem mais resistência ao ataque de insetos. Então, também diminui a dependência de agrotóxicos. Então, é muito interessante. E é um material que consegue ser propagado, né? Não é como o transgênico, como você bem disse, é outra coisa, é outra história. Eu acho muito interessante. O potencial nutricional também é maior. Assim, a batata, assim, a quantidade de carotenagem dessa batata é uma coisa louca, né? Então, e ela também tem uma coisa interessante, diferente da batata branquinha, da polpa branquinha, que ela tem uma polpa mais molinha. Então, tem gente que não gosta dela para comer, mas ela acaba sendo interessante para outras aplicações culinárias. Você quer fazer um purê, ela é mais interessante que a outra. Então, quer fazer um sorvete com batata doce, aí acaba sendo também mais interessante, ela é mais macia. Então, pode usar também, explorar essas características diferentes, assim, em aplicações culinárias. Eu acho que é super importante, super interessante, e persiga essa ideia, eu acho muito legal. Aqui na nossa horta a gente tem feijão, tem macaxeira. Então, na questão das proteínas, que eu acho que foi a Flaviane e o Flaviberto que falou, e em relação, eu não sei se é com vocês, mas a gente aqui, a gente vai trabalhar em conjunto com a piscicultura. Então, a gente vai ter a horta e a ligação vai ser direto com a piscicultura, vai ser do lado, praticamente. Como todo mundo tem uma composteira do lado, algum lugar que faz compostagem, a gente vai ter essa questão da piscicultura, né? Que aí vai pegar os nutrientes. Vai ser uma coisa que um ajuda o outro. E eu acho que amanhã, né, Michele, acho que é aquela questão, como a gente está trabalhando muito com horta, é lógico que a gente não vai falar sobre os alimentos sem ser as leguminosas, etc. Mas como a gente vai trabalhar com piscicultura, não tem como a gente não falar sobre o aproveitamento total desses peixes que não é tilápia, que a gente não pode trabalhar com tilápia, com esses peixes que todas as hortas, eles terão essa piscicultura do lado, e aí a gente vai trabalhar com a questão da proteína, com essa questão dos peixes dessa piscicultura, né? Não só o adubo, etc., mas também a questão do peixe, que a gente utiliza muito. Aqui eles não fazem muito isso, mas eles jogam muita carcaça fora, que eu acho um desperdício. Então, a gente vai utilizar muito essa carcaça e principalmente a cabeça, que também é jogada fora, para melhorar essa questão Mas o feijão, é isso que eu queria perguntar, era do feijão mesmo por conta da questão da proteína. E aí, pensando nos vegetais, o que é muito rápido, que eu acho, além dos feijões, né? Então, já que tem guandu, eu acho que é interessante. Então, todo mundo escrever lá para a Embrapa, para pegar a sua sementinha e fazer a sua multiplicação. O que a gente chama de cariru, né? Que é o que você falou, que é o Tanino triangulare, que ele é muito rápido. Então, eu acho que ele é uma planta super rápida. Assim, a gente plantou, piscou, já está nascendo. E aqui usa muito dentro de qualquer coisa, de feijão, ensopado, etc. Então, massa, é uma ideia massa. E eu acho que o feijão, no caso do feijão, é explorar não só a preparação convencional, feijão, mas as aplicações, assim, fazer bolinho, hambúrguer de feijão. Então, o guandu é muito interessante para isso, fazer tipo umas almôndegas, né? Você
Pode fazer a massa misturada com farinha. Tem uma coisa que faz parte da infância de muita gente aqui do Nordeste, que é o capitão, né? Que é o bolinho amassado com feijão com farinha. Mas tem outras formas de fazer isso mais interessantes. Não sei se vocês conhecem a Neide Rigo, que é uma referência infância no Brasil. Ela tem é uma das referências que eu quero deixar para vocês. Seguirem Neide Rigo no Instagram, @Neide Rigo. E também procurar o blog dela, que é o Come-se. Então, no blog dela, ela tem muitas receitas sobre bolinhos e almôndegas feitas com feijão. Aí ela ensina como fazer a fermentação do feijão. Como é o nome dela? Neide Rigo. Eu vou mandar aqui o site dela. Aí você não esquece de colocar as receitinhas que você falou que ia colocar no finalzinho, ou deixar no material. Aí no... eu vou mostrar nos materiais onde vocês vão poder pegar. Aqui eu vou mandar meus contatos, vocês podem escrever para mim se precisarem. Aqui o blog da Neide. Vocês botam aí feijão. Vocês vão encontrar. Ela também tem receitas com guandu. Ó, aqui tem feijão preto fermentado, mas também deve fazer com guandu. Vou botar aqui a receita. Vocês podem dar uma olhadinha, certo? Michele, a última. Qualquer pessoa pode visitar a horta de vocês? Pode, agora no presente momento a gente tá em greve, né? Então a horta está uns 2 meses com trabalho interrompido. A gente, quando voltar da greve, vai recuperar a horta. Tá bom. Mas a gente recebe sim, qualquer pessoa. Então, no momento que você vir, se você quiser conversar comigo para ver se tem possibilidade, a gente troca uma ideia. Eu vou justamente na época da greve. Tá bom. Já você tinha uma pergunta ali sobre fumaça. Esse realmente é um risco, né? Assim, nas cidades, para todas as plantas, né? E aí, algumas coisas têm que ser... E não só contaminação por poluição do ar, mas também do solo. Por exemplo, a gente tem nas cidades muito resíduo de construção no solo. De tinta, de coisa... Tem muita resto de construção. Também tem pedra, viu? Que é um outro desafio para fazer as hortas. O solo muito pedregoso por conta de resto de construção. Então, é um risco que existe e você vai ter que, para minimizar esses riscos, tentar procurar um espaço melhor, um pouco mais recuado, onde não tenha passagem direto de carro, onde você possa fazer uma limpeza, tirar o que você vê de aparente, que pode trazer problema. Orientar também as práticas de lavagem e preparo, que não exclui tudo, mas ajuda a reduzir alguns compostos, né? E aquela regra, né, da diversificação, que eu falei. Quando a gente quando a gente diversifica o consumo das espécies, a gente também minimiza a exposição a possíveis contaminantes presentes em uma única fonte. Então, são algumas regrinhas que a gente pode usar para a sobrevivência no contexto urbano, né? E só para encerrar, gente, temos 5 minutos, vou mostrar aqui algumas referências, né, que vocês podem acessar. Aqui no site do Lab Nutri, o laboratório que eu coordeno, na aba Publicações, aqui, ó, estão vendo aqui? Publicações, estão vendo minha seta não, né? Mas tem vários livros. Então, por exemplo, a gente tem esse livro aqui, Frutas da Floresta, né, que é um material que a gente publicou recentemente, que eu até, na hora que eu estava mostrando os ultraprocessados, me guiei por ele, com o material que a gente elaborou para uma população de ribeirinhos, destacando 10 frutas mais consumidas por eles, amazônicas. E aí a gente fala sobre essas plantas aqui, então tem receitas e tem também a forma como a gente fala, que pode talvez ajudar a inspirar vocês a como abordar essas questões nutricionais no contexto dos projetos de vocês, certo? É esse livro aqui, tá? Um outro material que eu quero divulgar para vocês, que eu já mostrei, já mandei por e-mail, é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, é um material de consulta que vocês podem ter no projeto, tá? Esse material também aqui, acho que eu não mandei para vocês, mas ele é muito bom. Opa, peraí. O guia é esse aqui, né? Certo? Mandei no e-mail.
Esse outro aqui é um material bem interessante, é um material do Ministério da Saúde, sobre alimentos regionais brasileiros. Então, tem uma série de alimentos com sugestões de receitas, com informações sobre os alimentos. Então, é um material bem legal para você aprender sobre a diversidade dos alimentos disponíveis no nosso país. Começa ali com abricó, tá vendo? As características, uso culinário, aí traz receitas, tá bom? Esse material aqui, esse outro que está lá no nosso site do LabNutri, é um material que a gente usa nas nossas oficinas. A gente sempre faz oficinas pedagógicas sobre a horta, né? O que a horta dá para a gente explorar, né? E todo semestre a gente recebe um grupo novo. E no decorrer de um semestre a gente vence todas as etapas do solo ao preparo de alimentos, em 9 sessões. Então aqui esse livro é um resumo do roteiro que a gente usa nessas oficinas pedagógicas com as pessoas. Então vai desde a relação entre solo e nutrição, termina com o preparo das oficinas culinárias. Então, são os tópicos que a gente aborda em cada sessãozinha. Então, se vocês quiserem também dar uma olhada nesse material para se inspirar, ou até usar o material mesmo, fiquem à vontade, tá bom? Um outro material... Quer falar, Vitor? Professora, era uma dúvida em relação no site do LabNutri, eu acabei de entrar porque eu tinha visto algumas colmeias de abelhas sem ferrão, até na página inicial do site. Não sei se a senhora quer falar, se posso falar sobre isso agora, ou se a senhora quer continuar, já que muda de assunto. Se a senhora quiser, eu falo depois. É interessante a questão das abelhas, né? Se vocês tiverem possibilidade de ter caixa de abelha, na nossa horta a gente tem abelhas nativas. Então, é uma coisa bem legal a oportunidade de ensinar, né, sobre a importância das abelhas. As pessoas gostam muito de ver e ajuda na produção também, né, ter abelha por perto. Então, é uma coisa bem legal, se vocês puderem ter as abelhinhas. Esse livrinho aqui que a gente também tem na página de publicações do Lab, esse segundo capítulo aqui talvez pode interessar a vocês. Como iniciar um projeto de horta pedagógica, né? Além da horta produzir alimentos, se vocês têm a intenção de que esse projeto seja também um espaço para as pessoas aprenderem sobre alimentos, então tem algumas coisinhas que são interessantes serem consideradas. Então, aqui nesse capítulo, a gente dá 10 passos para como iniciar esse projeto. Aí é bem procedimental mesmo, tá? E tem um fluxo dos passos a ser seguidos para fazer esse início. Então, vocês podem, quem sabe, se inspirar um pouco lendo esse capítulo 2. Certo? Tem o Instagram do LabNutri, que a gente sempre posta as coisas lá, se vocês quiserem dar uma olhada na sequência. E também, no site do LabNutri, a gente tem um livro só de receitas com pães, que é o Culinária Selvagem. Tá? Vocês podem fazer o download lá também. É um livro de receitas. Certo? É isso, gente. Eu espero que tenha sido um momento instrutivo para vocês. Fico à disposição para a gente conversar mais, na medida do possível, apoiá-los no processo. E deixei meus contatos aí para que vocês, se vocês quiserem conversar um pouco também, tá bom? Agradeço ao professor Roberto, ao professor Celso, que facilitaram esse momento. E desejo muita sorte para vocês na empreitada aí dos projetos, que sejam de muito sucesso, tá? Que sejam interessantes, que criem nas pessoas essa vontade de comer coisas diferentes, de gostar de estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, né? Que é isso que a gente precisa, né? É só o que a gente precisa no nosso mundo, né? Mais diversidade de ideias, de alimentos, de pessoas e de culturas, né? Obrigada, gente. Um prazer.
Nós que agradecemos, professora Michele. Eu vou parar aqui a gravação só um minuto. Flávio está aí, gente. Olha, quem quiser